do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos que não é muito fácil falar sobre esta igreja, mas deve sempre um prazer nós estarmos voltados, né, para o Apocalipse, para estarmos estudando, né, onde tem as promessas do Senhor, onde tem as bênçãos do Senhor destinado, né, para a sua igreja. E algo, né, em particular, né, que esta igreja tinha, né, vamos ouvir um pouco sobre esta cidade. Filadélfia, né, era uma cidade, né, que tem-se poucas referências, né, na Bíblia. Esta cidade era uma cidade localizada, né, nas regiões, né, da Turquia. Fala na palavra do Senhor que as únicas referências bíblicas a Filadélfia se encontram em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, 3, 7, que acabamos de ler. Ele fala que a cidade de Filadélfia, né, gozava de uma localização estratégica de acesso entre os países antigos de Frígia, Lídia e Mícia. E Filadélfia foi fundada, né, pelo rei de Pérgamo, Átalo, no ano 140 a.C. Esse rei ficou conhecido pela sua lealdade ao irmão Filipo, dando assim origem ao nome da cidade de Filadélfia, que significa amor fraternal. E na região, né, de Filadélfia se cultivava, né, uvas, e o povo especialmente honrava Dionísio, um deus grego do vinho. A cidade de Filadélfia servia como base para divulgar o helenismo, para ensinar a cultura grega nas regiões da Lídia e Frígia, e estava localizada num vale no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. E atualmente, né, a cidade de Alaceir, né, na Turquia, fica no mesmo lugar onde eram as ruínas, né, de Filadélfia. E diz a palavra do Senhor que provavelmente essa cidade, esta igreja que foi localizada, né, em Filadélfia, foi fundada, né, pelo apóstolo Paulo, como diz, ou um membro da sua equipe, como diz na palavra do Senhor, né, em Atos, né, capítulo 19, versículo 10, fala que o apóstolo Paulo ficou por aquela região por cerca de 2 anos, e ali, né, ele pregou o evangelho, ensinou a palavra de Deus naquela região, e por 2 anos ele permaneceu naquela região. Não fala a cidade, né, de Filadélfia, mas fala naquela região da Ásia, e ali, né, ele ficou por 2 anos pregando a palavra do Senhor, ensinando. E diz a palavra do Senhor em Atos que todos da região da Ásia vinham para poder ouvir, né, a palavra do Senhor. E aqui, né, na palavra do Senhor mostra, quando voltamos para a carta que o apóstolo João, né, escreve, que o Senhor Jesus Cristo destina àquela igreja que hoje, né, nós sabemos que é uma igreja que é muito amada, né, pelo Senhor Jesus Cristo naquela época, mas naquela época, né, a igreja não sabia, né, que ela era tão amada pelo Senhor Jesus Cristo, né? E diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que fala que ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso e diz: o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Então o Senhor Jesus Cristo se apresenta para aquela igreja como santo e verdadeiro. Então o Senhor Jesus se diz que ele é santo, confirma para aquela igreja na sua carta, e verdadeiro. E nós podemos observar que para o Senhor, né, dirigir uma carta tão especial, né, para aquela igreja, é porque ela tinha algo de muito especial também para com o Senhor. E algo que nós observamos neste texto, quando o Senhor Jesus Cristo, né, dirige para uma pessoa, até mesmo na palavra de Deus, quando o Senhor se dirige a alguém, na palavra do Senhor, como está registrado para Noé, para alguns homens, que ele chega e fala que ele achou graça, é porque realmente aquela pessoa, né, tinha um conceito de vida que era agradável diante do Senhor. Era uma pessoa que tinha a preocupação de estar, né, fazendo e obedecendo ao Senhor. E aqui nessa parte, né, mostra que esse versículo, quão importante da igreja de hoje, da igreja atual, nós trazermos a palavra do Senhor para o conceito de vida que nós precisamos viver atualmente neste mundo. O mundo em que nós estamos vivendo de hoje é um mundo que,
pelo que nós olhamos, a história de Filadélfia não era diferente da sua época. Uma região onde era para poder divulgar os ensinamentos de outros deuses que eram estranhos, que não eram ensinar caminho temente ao Senhor, mas que mesmo assim aquela igreja se permanecia íntegra, reta e temente ao Senhor. E o Senhor se apresenta para ela dizendo que Ele é santo e verdadeiro. E para o Senhor Jesus Cristo se apresentar para essa igreja como santo e verdadeiro, porque aquela igreja estava fazendo algo que deve ser de suma importância na vida dos cristãos de hoje, na minha vida, na vida da igreja de hoje, que é a santificação, que é nos santificar para o Senhor. Às vezes a gente deseja muito que o Senhor se apresente para cada um de nós, que o Senhor fale para com cada um de nós, que o Senhor direcione cada um de nós. E ao ler esta mensagem, nós podemos observar que o Senhor ele está desejoso para falar com cada um de nós. O Senhor está desejoso para poder dar direções para cada um de nós. Mas existe, né, na palavra do Senhor, quesitos principais que o Senhor exige, né, de cada um, e que aquela igreja ela estava fazendo, ela estava executando, ela estava colocando em prática. E quanto isso nós temos que trazer para a nossa vida atualmente. A igreja de hoje, né, nós precisamos a cada dia, não que nós não estamos fazendo, mas procurarmos santificar para o Senhor. Procurar viver uma vida íntegra, para que venha, né, agradar aquilo que o Senhor está querendo fazer, para que cause alegria, né, ao coração do Senhor. Que às vezes a gente se preocupa muito com o Senhor nos alegrar, a gente se preocupa muito com o Senhor tem que me alegrar que eu estou triste, o Senhor tem que me alegrar porque eu estou passando por uma situação difícil, mas quanto o Senhor também almeja que nós também alegremos o coração dele. E como que nós vamos alegrar o coração do Senhor? Trazendo uma vida, né, de santificação à presença do Senhor, como está escrito lá, né, está escrito na palavra do Senhor em Levíticos capítulo 20. Amém? Vamos dar uma abertura, né, em Levíticos capítulo 20. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Levíticos capítulo 20, versículo 7. A gente descobre algo que essa igreja tinha em particular, prática na sua vida. Levíticos capítulo 20, versículo 7 fala: portanto, santificai-vos e sede santo, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui o Senhor convida o povo de Israel a santificar a sua vida. E aqui nós olhamos para essa igreja que para o Senhor Jesus Cristo se apresentar para ela como santo, é porque ela estava praticando, porque ela estava exercendo a prática de seguir a palavra do Senhor, de procurar, né, tirar da vida dela dos princípios que aquela cidade tinha determinado, de ensinamentos, aquelas coisas que desagradavam ao Senhor, para fazer aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor, para ser chamado de uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que estava disposta a viver o amor do Senhor. A Bíblia não fala se aquela igreja, nem história, você vai pesquisar, não fala se era uma cidade grande, ou se era uma igreja grande, se era uma igreja numerosa, mas mostra a palavra do Senhor que era uma igreja que tinha pouca força, que era uma igreja que não é que não tinha tanta influência naquele lugar, que muita influência ela tinha, mas que provavelmente não era tão grande, tão numerosa, mas que mesmo assim, diante daquela formação de tipo de religião, de tipo de ensinamento que existia naquele lugar, ela estava disposta a quebrar aquelas barreiras para poder agradar ao Senhor, para poder fazer a vontade do Senhor, e um caminho que principalmente aquela igreja, que é o mesmo que a igreja atual, nós devemos sempre colocar nas nossas vidas, que às vezes a gente se preocupa tanto em santificar, orar, ler a Bíblia, consagração, jejum, isso é muito importante, mas tem que vir pelo caminho da obediência. A obediência é um dos quesitos principais, irmãos, para a santificação. Certa vez, o Senhor se apresenta para Abraão e fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença
e ser perfeito. Abraão, obedece a minha palavra, obedece aquilo que eu tenho te ensinado, porque assim você vai ser cada vez mais uma pessoa que está me agradando. E assim o Senhor também convida a igreja atual. Eu creio que a igreja atual, a igreja que está vivendo os momentos finais que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo, é uma igreja semelhante à igreja de Filadélfia. Porque o Senhor Jesus, ele fala que ele vai vir buscar uma igreja que não tinha mancha, que não tem defeitos, que não tem falhas. E o Senhor se apresenta para esta igreja dizendo que ela estava correta, que ela estava cumprindo, que ela estava ali realmente dedicando a sua vida ao Senhor. E com dificuldade, irmãos, nós encontramos hoje na área da obediência. Não estamos falando, né, de obediência para realizar obras sociais, obras de ajudar alguém, obras em que até mesmo a pessoa aparece. Não é dessas obras, né, que o Senhor está falando, se dirigindo para essa igreja. Porque essas obras é muito fácil o pastor falar comigo, irmão Adilson, vai lá em Itaipu hoje e traz a palavra hoje. Isso é muito fácil, eu sair de lá, me locomover e vir aqui obedecer essa parte, irmãos. É beleza, é tranquilo, é muito fácil. Mas eu saí de lá com meu coração feliz, eu saí de lá com meu coração contente, eu saí de lá com meu pensamento, poxa, eu estou indo lá junto com os meus irmãos a adorar o Senhor, cultuar ao Senhor, irmãos. Isso aí é difícil. Isso aí é difícil, porque eu vou deixar meu lar, vou deixar minha casa, vou deixar minha cama, vou deixar ali até mesmo um programa de televisão bom e vou sair do meu lugar para deslocar, né, para ir até a presença do Senhor. Então eu vim de lá para cá, isso aí é beleza, é muito fácil. Porque não é essas obras, né, que Deus está falando, não é desse tipo de vida que o Senhor estava falando para a igreja de Filadélfia, mas era uma igreja que estava envolvida com todas as atividades que tinha naquela região, porque aquela localidade não deixou de ser uma estrada que ligava a Pérgamo até Laodiceia, então ela era caminho. Todas as pessoas que tinham cultura, que tinham algo para ensinar, até mesmo sobre línguas, paravam naquele lugar. Então aquele lugar se tornou praticamente uma faculdade, onde ali se ensinava tudo o que os gregos e depois os romanos queriam extrair e ensinar naquela região. E a igreja tinha que superar aquelas dificuldades e ser fiel ao Senhor. E superar essas dificuldades, irmãos, que é no nosso dia a dia, que é quando nós estamos vendo um programa de televisão, é quando no trabalho nós temos que dar uma palavra para alguém, que até mesmo pode ser o nosso chefe, pode ser o nosso patrão, pode ser o professor, pode ser uma pessoa, né, que nós temos que cumprir alguns quesitos, e você, por ser uma pessoa de Deus, você saber diferenciar aquilo ali da presença do Senhor, das coisas do Senhor, da palavra do Senhor, e continuar corretamente diante de Deus. Então, essas batalhas que a igreja de Filadélfia tinha para poder agradar ao Senhor. Então, a Bíblia não mostra nem tantas obras na vida daquela igreja, mas mostra uma igreja que tinha um coração de um extremo amor para com o Senhor, que estava disposto ali no meio daquela sociedade que estava indo em caminhos errados, ela mostrar a presença de Deus, ela mostrar o Senhor como Ele é santo e Ele é verdadeiro. E hoje, irmãos, é a mesma coisa nós estamos aqui para fazer. Nós estamos aqui como igreja, como eu estava falando, esses dias eu ouvi algo, até mesmo de um cristão. É triste, às vezes, a gente citar alguma coisa nesta situação, e às vezes a gente confunde, né, a gente agradar ao Senhor com aquilo que a gente faz materialmente. Caim, ele foi lá e ofereceu a oferta primeiro, Abel foi lá e ofereceu depois. Mas qual que agradou o Senhor? Aquele que estava com seu coração puro, aquele que estava com seu coração voltado para o Senhor. E às vezes a gente quer se apresentar para o Senhor e dizer que estamos com a nossa vida no altar do Senhor. Ah, não, pastor, eu fui lá e abençoei alguém. Eu fui lá e ajudei alguém. Mas às vezes foi com o coração triste, foi com o coração mal-humorado, foi, poxa, deixei de ir para tal lugar para ir fazer isso. E esses dias apareceu um irmão que nós devemos estar orando por ele, e ele falou: o que mostra que eu sou de Deus
É as obras, está todo mundo vendo. Deus não está interessado nisso. Isso é muito bom, faz parte da nossa vida, mas tem que fazer parte do nosso amor ao Senhor. Quando a pessoa expressou, eu falei, meu Deus do céu, vai ser o fim dele, vai sofrer por causa disso. Porque as obras que o Senhor quer saber é aquilo nosso particular como igreja. Como que eu educo meu filho? Como que eu ensino meu filho? Que testemunho eu passo para o meu colega de trabalho, para o meu patrão? O que eu passo para ele de uma pessoa cristã, de uma pessoa que serve ao Senhor? Aconteceu algo esses dias na minha vida que é semelhante a isso, irmãos. E que infelizmente, né, até uma pessoa faleceu que estava envolvida nessa situação. E ele não é cristão, sabia, né, que eu era cristão, que sempre falei de Jesus para ele, e nós estávamos com uma situação que a gente poderia transformar favorável. E a gente decidiu, reunimos e falamos, não, vamos fazer o que é correto. Nós somos cidadãos de bens, eu sou cristão, para mim vou manchar não é o meu nome, eu vou manchar o nome do Senhor. Até de bem, era até bom financeiramente, mas que ia manchar o meu Deus, que ia manchar a santidade do Senhor. E nós optamos, não vamos fazer. Ligamos para todo mundo, desfaz tudo, cancela tudo, não vamos nos comportar incorretamente. Porque muitas pessoas falam, não, procura fulano de tal que ele vai resolver o seu problema. E isso o Senhor exige da sua igreja hoje. Nós que aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, esta igreja estava preocupada com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ela estava preocupada dos passos a cada dia que ela estava dando em particular. Não era uma igreja que fazia tantas obras porque não tinha tanta força. E se não tinha tanta força, é como o pastor está falando aqui, a gente quer fazer alguma coisa, mas você tem que esperar o tempo oportuno para poder estar fazendo aquilo ali. Senão você se enrola, atropeça, aí vai lá na loja, faz uma compra, aí depois chega no final do mês, pastor, poxa, não vim aqui pagar esta conta. Aí você vai lá se desculpar, mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus manda você ir lá pagar. A Bíblia fala, não devais nada a ninguém a não ser o amor. Mas não, nós temos que fazer, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que nós devemos nos portar em obediência à palavra dele. E essas partes, irmãos, para nós obedecermos ao Senhor, é o pior nas nossas vidas nos dias de hoje. Hoje o mundo convida a todas as pessoas, tanto crente quanto não crente, a só se comportarem, por incrível que pareça, em alguma situação, fazer algo errado. E que envolve a igreja. Eu, de uma hora para outra, estava envolvido numa situação que eu tinha que dar um jeito, eu tenho que sair dessa situação. Mas qual é a situação? É a que vai me favorecer ou a que vai ser correta? E nós decidimos fazer o que é correto. E isto mostra esta igreja fazendo estes princípios, mesmo sem ter hoje o ensinamento que nós temos, que hoje nós somos beneficiados. A igreja de hoje é tremendamente beneficiada. Hoje nós temos a graça, superabundou sobre as nossas vidas. Antes existia maior dificuldade para conhecer os ensinamentos do Senhor, porque aquela igreja ainda sofria perseguições, ainda sofria, né, afrontas pelo inimigo, mas estava uma igreja que estava procurando se santificar ao Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Viver fielmente nos caminhos do Senhor. Viver obedecendo à vontade do Senhor. E quantas vezes na igreja quer ter autoridade, quer viver nesses princípios, como eu estava falando para os irmãos, esta pessoa queria tanto, Deus deu uma oportunidade dela disseminar e falar do amor do Senhor, fazer com que mais vidas fosse salva. Mas e algo lá no escondido que fazia, acabou sendo um problema. Até que prove verdade ou não, infelizmente Satanás ganha território. Porque o de Deus é imediato, é igual Elias fez. Chama os profetas aqui agora, vamos mostrar isso aqui agora. Deus é Deus e o deles não é, e acabou. Esse negócio de ficar em cima do muro e achando que Deus vai decidir para qual lado você vai pular ou cair, não.
Deus vai para aqui, vai esse caminho, segue esse, ou você vai se dar mal. E quando nós optamos pela obediência, pela santificação, pela obediência, o Senhor passa a nos dar autoridade, irmãos. Às vezes a gente quer a autoridade do Senhor, mas a gente não quer obedecer os quesitos em que o Senhor exige de cada um. Eu tenho algo na minha vida que, por exemplo, as pessoas trabalham comigo, tem muitos profissionais, tem pessoas hoje que movem em Itaipuaçu mais ou menos 2 milhões de reais por ano, e foi servente meu, servente de obra. Mas existe algo na nossa vida que até as coisas naturais têm que acontecer na nossa vida corretamente. Mas sempre falei, você tem que aprender correto. Você tem que fazer assim, 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 que você vai bem. E a mesma coisa somos nós como igreja. A gente tem que optar o quê? As verdades do Senhor. Procurar se santificar, procurar obedecer, para no momento que vier a adversidade, o Senhor te dá poder para poder vencer aquela situação. É muito difícil, irmãos, quando a pessoa quer ter algo e ele já não tem mais. Ainda mais como cristão, é uma tremenda frustração. Isso aconteceu na vida de Saul. Quando Saul queria ter poder, queria ter autoridade, quando Deus estava pronto, tinha alguns momentos da vida dele que ele estava andando fora os princípios da palavra de Deus. E aí, quando ele quis receber a autoridade, ser um rei efetivo ali sobre o povo de Israel e continuar na linhagem real, o Senhor reprovou, porque as obras dele, a santificação dele, a obediência ao Senhor não estava de acordo com o que o Senhor exigia. Então é muito importante que a igreja de hoje, nós como cristãos, nós viemos superar essas dificuldades que todo dia a gente escuta, que todo dia o Estado tenta colocar leis, e você ouve de cada pessoa, Satanás tem colocado para poder que desvie, desloque o pensamento, mas nós temos que ter certeza de uma coisa, que aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que vivem em santidade com o Senhor tem algo melhor para poder oferecer. O Senhor tem sempre algo melhor para os seus filhos. O Senhor nunca tem um estado estagnado para os seus filhos. Pode até ser um momento passageiro, mas nós não podemos acostumar e deixar que aquilo ali seja uma coisa normal na nossa vida. Porque essa igreja, ela se portou tão fielmente ao Senhor, que o Senhor se apresenta para ela e depois o Senhor dá autoridade para aquela igreja avançar. E quanto nós precisamos avançar, irmãos, nos dias de hoje, quanto nós precisamos avançar para poder quebrar e destruir as cadeias de Satanás. Nós precisamos tremendamente, irmãos, o pastor está marcando aí oração, vigília, já falei para a igreja de Itaipuaçu, nós vamos estar orando, vamos estar envolvidos em vigília, oração, porque é o caminho que o Senhor nos ensina. Então, como a gente vai querer vidas serem curadas, vidas serem transformadas, traficantes sendo libertos, prostitutas sendo libertos, se nós também não tivermos uma vida cheia da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus? Hoje, irmãos, existe algo que foi quebrado na vida, que essa igreja teve vitória e que precisa ser quebrado nas nossas vidas. Eu lembro dos meus 30 anos, 40 anos atrás, mais ou menos, 20 e poucos anos, quando eu me converti, que se falava sobre um pastor, um tempo mais atrás do que esse, que um pastor seguia um cristão, um obreiro, chegava numa loja para poder comprar algo, ele chegava lá, nem dava dinheiro de entrada, nem fazia uma inscrição. E quando ele chegava em casa, já aconteceu com vários pastores que eu conheço, já estava na casa dele, porque era crédito, era uma confiança. E nós precisamos resgatar isso, porque esta igreja, ela tinha esse princípio com Deus. Tanto que o Senhor fala para ela, aqueles que acham que vocês não vão vencer, aqueles que acham que vocês não vão prosperar, aqueles que dizem até mesmo que vocês não são de Deus, que não estão no caminho certo, o Senhor Jesus fala que eles vão vir e vão reconhecer. Eles vão vir e vão reconhecer, ainda que não queiram se converter, mas vão falar, não, aquele povo ali é de Deus. Aquela igreja ali, realmente, os cristãos são verdadeiros. Aquela igreja ali, ela é íntegra, ela é correta, ela obedece à palavra de Deus. E quanto nós precisamos disso hoje, urgentemente nas nossas vidas, irmãos.
Nós precisamos disso. Se você já está neste caminho, se você já está correto diante do Senhor, não esqueça que tem o irmão do lado. Para você transmitir essas verdades, dar força para ele, para na hora que vier a dificuldade, na hora que vier as situações difíceis, ele ter força, ele ter poder de Deus para poder vencer. Porque uma das coisas mais tristes, irmãos, é quando o Senhor dirigia para tantas igrejas, e algumas, se não me engano 5, teve umas palavras de repreensões. Mas mesmo assim o Senhor falou que para ele continuar, porque ele estava pronto para poder abençoar, porque ele estava pronto para poder mudar a história. E isso nós devemos fazer nos dias de hoje. Às vezes a gente olha, não, eu estou tão perfeito, que o irmão ali, o problema dele lá. Eu estou cheio da autoridade, cheio do poder de Deus, mas este poder, irmãos, é para salvar o irmão, é para levar Deus até o irmão, é para levar libertação no seu bairro, é para trazer paz à sua rua, é para trazer paz ao bairro, é para poder trazer paz à cidade. O Senhor, Ele tem essa promessa para cada um de nós. Mas essa promessa é para os que fazem como o Senhor falou. Anda na minha presença e ser perfeito. Procure os princípios de Deus e obedeça. Procure obedecer mais. Se está difícil, continua. Aquela igreja estava em tremenda dificuldade, irmãos. Não é pecado, não, dificuldade. Às vezes é difícil, por exemplo, você está dentro de um ambiente de trabalho e você não pode falar de Jesus, nem falar que você é cristão, que é repreendido. Eu conheço irmãos assim, pessoas que não são crentes lá, não posso nem... Até os irmãos foram proibidos lá de falar ou levar um panfleto, qualquer coisa. E aí, como que você vai fazer para poder quebrar aquilo ali e vencer? Poder de Deus. Mas como que vai ter poder de Deus sem santificação e sem obediência? A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Em Hebreus, se não me engano, no capítulo de número 12, versículo 14, sem santificação, sem busca pela presença de Deus, sem se envolver com as coisas de Deus, sem ter um coração perfeito, ninguém vai ver o Senhor. Então isso é importante para a igreja de hoje, para nós. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Eu sei que eu preciso, irmãos, eu preciso mudar algo a todo instante na minha vida. Eu preciso tomar direções que venham dignificar o Senhor, que venha exaltar ao Senhor, que venha trazer a presença de Deus na minha vida, para poder dar vitória nas áreas em que eu não estou conseguindo. Aquela igreja tinha áreas na vida dela que ela não estava conseguindo vencer, mas diz a palavra do Senhor que ela não deixou de ser fiel ao Senhor. E hoje, irmãos, nós precisamos continuar obedecendo ao Senhor, precisamos continuar sendo fiel ao Senhor, porque no momento certo, Deus vai romper as barreiras. Sabemos que esta igreja, ela precisa crescer, é uma necessidade de crescermos, porque diz a palavra do Senhor que a cada dia o Senhor acrescentava mais e mais vidas, e no momento certo nós sabemos que o Senhor vai romper as barreiras, vai romper as dificuldades e vai trazer o melhor dele, vai trazer a doce presença dele, vai quebrar as cadeias de Satanás que está impedindo, eu creio. E neste momento, eu vou convidar você que quer ser como esta igreja. Porque a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala, para nós observarmos as coisas boas e fazermos, e imitarmos. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nesta noite, você que quer quebrar as dificuldades que há na sua vida, situações em que você não tem conseguido vencer e tem clamado ao Senhor para que te dê vitória, saiba você que o Senhor, Ele está pronto a te dar a vitória. Basta tão somente você permanecer. E se você quiser, hoje é o momento de você tomar esta decisão. Hoje eu falei na igreja que quinta-feira, no culto, eu tomei uma nova decisão na minha vida. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais da presença de Deus. E se você quer, vem aqui na frente em nome de Jesus Cristo. Faça como esta igreja,
que ela não olhou para as circunstâncias que eram tão difíceis, mas ela disse no seu coração: eu quero mais do poder de Deus, eu quero aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo em perfeição, em harmonia, em sintonia com meu Deus. E você pode ter certeza que aquilo que dificulta na sua vida, você pode olhar para essa igreja e falar: mas eu quero ver essa igreja crescer. O Senhor diz: permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça temente, permaneça se santificando, permaneça me obedecendo, porque eu irei derramar a bênção. Aleluia, Senhor. Que adianta ter com tua santidade, as riquezas Senhor, com teu poder desse sobre esta igreja, Senhor, sobre a vida de cada irmão, Senhor, que se encontra aqui na frente. ser honrado por E abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. estiver perto